mortes dentro de escola. É preciso que a gente pense, a vereadora está presente também, até fico feliz de tê-la aqui conosco, viu? Mas é preciso que se pense uma forma de segurança. Não só para alunos, mas também para profissionais. Porque eu, se sou professor dessa escola, dificilmente eu volto lá, mas não é só essa. Tem outros também que as pessoas devem estar pensando, será que eu vou e volto para casa? Amanhã vai ter alguém que vai fazer isso ou não? Nós temos, se não me engano, daí a vereadora puder confirmar ou não, a doutora Lígia, mas temos mais ou menos 5.000 escolas estaduais em São Paulo. É preciso pensar em colocar alguma segurança para essas pessoas que estão lá, seja a guarda municipal, seja a guarda, sei lá, polícia militar, e não é para prender ninguém, mas é para dar segurança às pessoas que estão lá e também aos profissionais que vão lá. Porque mesmo quando não ocorre morte, ocorre violência com professores que saem de lá machucados, com uma série de dificuldades depois para voltar a trabalhar, seja lá ou em outro local. A verdade é que as escolas se tornaram um local violento também. Local perigoso? Perigoso. E chega num momento desse que ocorre mortes, claro que isso chama muito mais atenção. Mas nós temos visto ocorrer violência nas escolas já há muito tempo. E não vai se resolver tentando só encontrar as causas do problema, porque são muitas pessoas, muitas variáveis, nós não sabemos tudo que está acontecendo para que chegue a esse ponto de violência, mas a verdade é preciso que tenha algum tipo de segurança para os alunos, para os pais ficarem tranquilos e para os profissionais trabalharem. Porque mesmo que não ocorram mais mortes, a violência ainda vai continuar como tem ocorrido. Então é preciso ter segurança. Sei que não é fácil você colocar profissionais de segurança em todas as escolas do dia para a noite, porque requer estudo de investimento, seja municipal, seja estadual, e você não consegue fazer isso sem uma planilha de custo para apresentar. Mas eu acho que está na hora, não só o governo do Estado, mas só começar a pensar alguma coisa assim. Caso contrário, a situação pode piorar. Hoje é gente do MPD que fala, e o MPD hoje é representado pela Procuradora de Justiça, a doutora Liliana Buff, que é vice-presidente do MPD. Muito bom tê-la aqui. Obrigada, Zé Copé. Eu peço desculpa. O Waze atrapalhou. Não, quem se atrapalhou fui eu. Eu não prestei atenção na mudança de endereço e fui lá no antigo endereço. O trânsito de São Paulo é muito forte, complicado. Eu peço muitas desculpas a vocês e aos ouvintes. Nada, tudo bem. Cheguei. Vereadora Janaína Lima, esse problema da escola de ontem, quando o doutor Marcos fala sobre segurança nas escolas, não é de alçada da Câmara Municipal. Mas a Câmara tem uma atuação importante, né? A Guarda Civil Metropolitana, ela exatamente veio com esse papel, né? Assim, uma guarda amiga, conciliadora, presente, tem um aspecto comunitário muito forte na formação desses guardas. Tem muito trabalho que pode ser feito. O que a gente hoje é um grande problema da Guarda Civil Metropolitana é o efetivo, que é pouco para fazer a cobertura de todas as escolas. Então, o que a gente, de fato, traz aqui para a mesa, antes até de começar a colocar assim, a sensibilização, que eu acho que todo mundo ficou chocado quando viu aquelas imagens, e a gente, principalmente aqui no Brasil, não vou nem entrar no mérito aqui de São Paulo, por ter sido o primeiro, mas a gente estava sempre acostumado de assistir isso nos noticiários internacionais. E, de repente, a gente olhar isso tão próximo de nós e fazer uma reflexão que motivaria, né, um de nossos jovens adolescentes terem uma conduta tão trágica, né, e depois você vê a reincidência, né, o requinte até de algumas atitudes. Então, assim, você vê que é um sentimento de ódio mesmo que aquele jovem estava internalizando por muito tempo. Então, que traz uma reflexão de hoje de alguns noticiários, falando que sofria bullying, que tem uma série que também é um outro aspecto que precisa ser trabalhado não somente pela política pública, mas também pela sociedade, pela família. É muito, assim, importante a gente trazer essa reflexão como sociedade corresponsáveis. Aqui no meu mandato, por exemplo, tem muito foco na questão da primeira infância. Porque se você constrói uma primeira infância inclusiva, agregadora, em que você, de fato, faça com que
os diferentes se respeitem, que você consiga fazer o desenvolvimento integral dessa criança, você está formando cidadãos plenos, fortes, resilientes. Então, eu acho que a prioridade é o como os nossos futuros adultos vão cuidar da nossa sociedade, ou até mesmo o reflexo dessa próxima geração aí, que serão os futuros adolescentes, depende muito de como o poder público vai priorizar e educar as nossas crianças. E nesse tocante, o que a gente precisa de fato trazer aqui para a mesa é que a gente vê tanto investimento, tanto recurso público indo para o que não interessa, e quando a gente vai falar de uma área tão essencial quanto segurança pública, tendo uma guarda civil municipal preparada, metropolitana preparada, qualificada para poder responder aos anseios da sociedade, mas não há investimento nem recurso à altura para prover essa necessidade da sociedade. Doutora Liliana Buff, massacre em Suzano. Não há como não se sensibilizar e como não externar às vítimas e às famílias a nossa profunda consternação diante de um fato como esse. Mas o problema, como bem abordou a vereadora Janaína, exatamente, perdão, eu acho que não reside só na segurança pública. Você abordou muito bem na primeira infância. Hoje, escutando o professor Cortella, que abordou os fatores que levaram a esse jovem adulto e a esse adolescente a praticarem uma violência desta envergadura, é que precisam ser examinados para que possamos acertar com a juventude que, como bem você disse, é o futuro. São eles que trarão a perspectiva e a esperança de futuro. Os fatores são inúmeros. A família desagregada, os pais viciados em drogas, a avó que fazia o papel materno morreu. Não estou justificando absolutamente a agressividade com que agiram. Mas é uma costura dos fatos que resultaram nisso. Dos fatos que resultaram nesta tragédia. E que estamos importando dos chamados países de primeiro mundo, e eles estão enriquecendo com isto pelas mídias, pela internet, pelos jogos. É o pior que há, porque isso não era característica do Brasil, este tipo de violência, até quererem falar de armas. Também esta polarização política que passamos para os nossos jovens, de ódio, de não terem um projeto, a não ser um projeto de segurança, como se todos armados. Ontem o que o Major Olímpio falou é trágico. Se tivesse alguém armado, podia ser muito pior naquela escola. Nem, às vezes, aqueles que estão preparados para guerras convencionais, muitas vezes, diante da surpresa, não sabem como reagir. Né? Então, não só há problemas e falhas de segurança na escola, cujo portão estava aberto, sem viaturas passando, sem a guarda municipal de Suzano. Poderia, como no meu tempo de falar no outro dia que nos Estados Unidos isso é comum, aqui no Brasil era morar o zelador da escola na escola, que travava as portas depois do ingresso das com crianças. Um detalhe, nos anos 60 era sempre alguém da Polícia Militar, um tenente, um sargento da área, né, que se identificava, do bairro, que se identificava com aquela comunidade, não é? E que tomava conta, fechava as portas, zelava pelo patrimônio, zelava. E todos nós sentimos um maior respeito por esta pessoa que cuidava do lugar onde a gente, então, gostava muito de ficar, de permanecer e de ir. Hoje parece que não há muito estímulo, porque isso vem de um problema, eu acho, que se arrasta, seja na formação dos professores, seja no cuidado com a infância, com a segunda infância, enfim. E a prioridade hoje é falar, desculpem o desabafo, mas de festas ou de manifestações obscenas em carnaval, é falar de Bíblia, é falar de hino nacional, que absolutamente não sou contra. Eu acho muito bonito você ensinar os símbolos da pátria para os jovens e para as crianças, mas o foco homeopático e temático em assuntos absolutamente impertinentes com uma política nacional que deve ser implementada, deveria ter sido ontem, né?
que é a educação, que é o civismo na sua mais alta acepção, que é o desejo de projetar, estar na escola, de a população sentir-se segura pelos órgãos de segurança pública, não? Porque o que faríamos com uma arma na mão? Cursos de tiro? O que faria outras crianças? Podia já ter tido até mais mortes se houvesse mais armas naquela... Pelo menos essa é a minha visão. Professora. Então, eu concordo plenamente e eu acho que é um momento importantíssimo de conversarmos sobre educação. Nós precisamos valorizar. A educação deve ser escrita com letras magistrais, com letras maiúsculas, porque o que aconteceu também é reflexo do enfraquecimento do processo dentro da escola. Eu acredito assim, o jovem precisa, ele está lá para aprender conteúdos, ele está lá para se desenvolver como pessoa, né? E o professor tem um papel fundamental, a escola tem um papel fundamental, mas para isso precisa haver um fortalecimento da educação. O educador, o professor é um educador, e ele tem que estar atento, porque esse comportamento que aconteceu ontem não surgiu de um dia para o outro. Existem manifestações, isso a gente sabe, quem trabalha com adolescente, a gente escuta, a gente observa, o adolescente vem aos poucos evidenciando o seu desajustamento, evidenciando comportamentos que indicam que ali tem um foco, um problema, e ele quer ser ouvido. Para mim, eu, quando trabalho com jovens, o que se destaca como um aspecto fundamental, esse jovem precisa ter um senso de esperança, de futuro. Então, mas doutora Maria Lígia, a senhora fala sobre sinais, né? O doutor Marcos, há instantes, falou que pelo depoimento daqueles que conviviam com eles, né? Nada transparecia, eram garotos normais. Então, eu acho que isso precisa de um olhar mais rápido. Porque eu escutei o depoimento também de uma vizinha, uma pessoa simples, que dizia que ele, olha, uma coisa absolutamente simples, ele ficava até altas horas na rua e ninguém cuidava dele. O que é isso? É um sinal. Estou repetindo, e o doutor Marcos também repetiu, depoimentos que ouvimos lá. Depoimentos é aquela velha história também, morreu é bonzinho, né? Também tem isso, mas assim, que ele não usava, inclusive, não era usuário de droga. Isso foi o amigo que disse. Então, assim, veja, eu concordo em uma coisa que a senhora disse, é perfeito. É preciso analisar sinais. E também não vai analisar os sinais do dia que aconteceu, porque senão também não dá. Não é assim. É preciso, e também no depoimento do amigo, dia são preciso, exatamente. É preciso analisar no decorrer da sua passagem por escola, da sua vida, o que está acontecendo. Agora, do que eu ouvi e li, pelo menos até ontem, não vi indicativos específicos de nada, é um sinal. Agora, é claro, talvez as escolas não estejam preparadas ou não tenham também condições de fazer toda essa avaliação que necessitaria de um profissional para isso. Agora, que é necessário, um dos sinais mais evidentes pode ser o isolamento. Aquele jovem que se isola, que não se relaciona mais, que vai criando um mundo, né, próprio, onde a violência, por exemplo, está instalada. E ele começa a construir na sua mente todo esse script, né, esse enredo de terror, de ódio. Um jovem abandonado. Porque quem viu a mãe ontem se manifestar, a mãe dele, que segundo falam, e isso salta pela visualização da pessoa, da física da mãe, era usuária de crack, de droga. Só isto já mostra o grande problema de abandono emocional que o jovem possa ter. Né? O outro mais velho, o jovem adulto, ele matou o próprio tio. Que conflitos existiam nessa família? Para que ele também... inclusive, foi liderado pelo de 17 anos, segundo os comentários. Então, não há dúvida que essas pessoas apresentavam sinais imperceptíveis, porque abandonaram a escola, e as famílias não estavam atentas, nem havia para examinar esse sinal. A escola, dentro do universo, uma professora com 40 alunos, mal remunerada, preocupada com violência, muitas vezes são tantos a serem observados que ela pode... Este é o conjunto que deveria ter de pai, família, escola, não necessariamente a mãe, mas evidente que uma avó não pode dispensar a um filho o mesmo tratamento que uma jovem mãe possa dispensar. É diferente. Né?
eu prefiro esperar um pouco para ver, porque senão a gente começa a fazer julgamento que nem sempre consegue encontrar todos os respaldos. Muitas, inclusive outras coisas que aconteceram, nem sempre tem esse perfil também. Assim, eu estou me baseando realmente no que eu vi, no que eu li, mas, claro, a situação trazida dos pais são situações que a gente encontra no dia a dia aí, que realmente são difíceis, mas eu não traçaria um perfil de que isso pode ser indicativo do que aconteceu. Eu acho que as coisas têm que ser melhor analisadas para a gente poder entender daqui a pouco o que de fato houve, o que de fato motivou tudo isso. Agora, fato é que não é apenas uma situação, realmente são várias situações que levam a esse caso que aconteceu. O que foi e como chegou a isso, eu prefiro esperar para guardar um pouquinho para entender. Mas nós estamos falando de um modo geral, assim, como fatores que eventualmente possam contribuir. Eu já vi casos nos Estados Unidos de pessoas, nós vimos lá, que não tinha esse perfil de pobreza, nem de droga, e que matou também muita gente. Assim, eu não acho que é um perfil social. Eu não acho que é um perfil social. Eu acho que é alguma coisa que a gente ainda não conseguiu entender, que leva, de fato, a isso, e que pode ter um problema do ponto de vista social, mas pode ter problema psicológico, mas uma série de coisas. Então, o que eu volto a dizer não é apenas um fator que leva a isso, independente do que leve, e a educação é sempre colocada como um ponto importante para uma sociedade progredir, ser melhor, isso não temos dúvida, mas é preciso ações que deem segurança para as pessoas que estão lá. Então, é um conjunto de ações que tem que ser feito. Não dá para pensar em educação a longo prazo com a situação acontecendo agora. Então, a vereadora colocou também, acho importantíssimo, a Guarda Civil Metropolitana poderia ajudar muito na segurança. Nós vamos evitar todos os casos? Não, é possível que ainda volte a acontecer outros. Nós não sabemos aqui o que motiva as pessoas, têm motivações diferentes, inclusive, para determinados atos. Agora, é preciso pensar num conjunto de ações para dar segurança. Você está acompanhando Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da ABRAID, que é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Estamos em plena temporada de chuvas. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar queda de galhos quando venta forte, removendo árvores com risco de cair, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo. Quando eu falo jogar o lixo no lixo, vai desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época de chuvas, porque entope os bueiros e os ramais de drenagem e a água volta para a rua mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade, onde você pode fazer o descarte gratuito, desde pequenos volumes de entulho, a sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4h da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Pablo Prais de Filho. Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento Ministério Público Democrático, apoio da ABRAID. Hoje temos o farmacêutico bioquímico Dr. Marcos Machado Ferreira, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, psicóloga e escritora, professora Maria Lígia Molineiro, autora, uma das autoras do livro Paz, onde foi que eu acertei? Também a vereadora Janaína Lima, que é filiada ao Novo, e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, e o MPD hoje representado pela Procuradora de Justiça,
doutora Liliana Buff. Doutora Liliana, o MPD divulgou nota externando profunda preocupação com o desfecho do julgamento de agravo regimental do inquérito 4.435 pelo Supremo Tribunal Federal. Esse caso avalia recurso de 2 políticos investigados por corrupção e crime de Caixa 2 eleitoral, que postulam reconhecimento da conexão de competência. Bom, na verdade, eles querem que o caso seja julgado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Comum. Isso. Só pedir licença um minutinho para falar com o doutor Marcos, Isso. que realmente não se pode imputar tudo ao social, à família. Evidentemente, isso é indiscutível que esses fatores pesam. Se alguém nasce psicopata, com genes, ou estruturas mentais aptas a desenvolver uma doença mental desta natureza, isto é praticamente impossível de ser controlado. Mas esses casos são aqueles pequenos casos que, como dizia Durkheim, o crime com uma certa dose é uma enfermidade social normal. Aqui nós estamos numa epidemia de violência, uma atrás da outra. De Brumadinho aos jogadores do Flamengo, esse ano parece que nós não conseguimos nem prantear aquelas vítimas do descaso do poder público, do descaso das pessoas com a juventude, sejam jogadores de futebol, sejam alunos, sejam até menores que não tiveram o acesso ao conhecimento. Só que eu queria deixar registrado. Doutora Liliana, quero saber aqui Agora eu vou falar. Nota. A nota A senhora é vice-presidente do MPD. Falarei. Como vice-presidente, foi uma das... Estivemos em reunião para emitir essa nota, e não há dúvida a nossa preocupação, porque se eu conseguir traduzir esta técnica de uma maneira mais assimilável, quando nós pensamos, e isto já era um entendimento jurisdicional das cortes superiores e de muitos doutrinadores, que o crime eleitoral, que tem um tribunal especial para julgar, é aquilo que a prática de um delito muito próprio, muito especial, durante a campanha eleitoral, durante o mandato, enfim. São crimes, por exemplo, distribuir santinhos a 100 metros, menos de 100 metros, no dia do Fazer boca de urna. Fazer boca de urna. Fazer festas, eventos, que agora estão, de uma certa forma, proibidos, são os crimes eleitorais. Quando se trata de alguma verba também claramente destinada à campanha, que também não foi uma verba lícita, poderíamos dizer isso. Os crimes que decorrem de Caixa 2, que vem pela corrupção, que não é só um crime de Caixa 2, como disse a Carmen Lúcia, a ministra, uma vez, o Caixa 2 é crime. No mínimo, é um crime de sonegação fiscal. Então, nós vamos levar ao Tribunal Eleitoral o crime de sonegação, pressupondo que foi uma verba lícita, que eu passei, mas que eu não queria tributar. Que especialidade tem a Justiça Eleitoral para examinar esse tipo de delito? Doutora Liliana, sabe o que me chama a atenção? Me colocar aqui no papel. Eu sou um político que estou condenado aqui. Eu posso escolher quem me julga? Não, eu acho que não, porque a Constituição já determina... Estamos discutindo isso. É isso. É que há dispositivos. Sabe, direito sempre permite diversas interpretações. Simplificando. Há no Código de Processo Penal A disposições senhora que é dizem que os crimes... uma procuradora muito rígida. Eu não quero que a senhora trate do meu processo. Não, mas eu, como procuradora, e tive essa visão, como fiscal da lei, nós temos que aplicar a lei tal como a lei, até aos fins sociais a que ela se destina. Não é? Isso são princípios gerais de direito. Eu não posso aplicar uma lei sem ver o fim social. O crime eleitoral é aquele crime praticado nos pleitos eleitorais. Agora, se como eleito eu pratico corrupção, eu pego o dinheiro e na prestação de contas
que o Tribunal Eleitoral já julgou, eu me aproprio dele, isso não é um crime eleitoral, isso é um crime comum. Pode até, em alguns casos, ser conexo, e o Código de Processo Penal permite que os crimes conexos, por uma questão de economia processual, vá para o juiz de especialidade, apenas por economia processual. Muitas vezes, essa economia não atende aos fins sociais a que a lei se destina. Por exemplo, um caso que eu trabalhei muito com isso, homicídio. O tribunal do júri é um tribunal especial, constitucionalmente previsto, para julgar crimes dolosos contra a vida. Se alguém matou alguém e depois furtou os seus objetos da casa, nós podemos julgar este furto também no tribunal do júri por conexão. Mesma pessoa, mesmo dia, mesmo local, mesma maneira de agir. Então, vai para o tribunal do júri. Se o crime é complexo, às vezes se desdobra o processo para julgar homicídio aqui e o crime complexo no juízo singular, para não tumultuar o processo. Ora, um tribunal que tem vários advogados com mandato de 2 anos que não têm o tempo para apreciar o volume de documentos e de especialização que requer aquele processo. Vai mudar. O que com isso pode ser alcançado? A impunidade de muitos delitos, a nulidade de muitos processos que obtiveram êxito na Operação Lava Jato, que pode ter os seus defeitos, mas que trouxe à lume algo que acontecia e que não pode mais acontecer. Né? Então, nós emitimos, sim, essa nota, tentando sensibilizar a sociedade, e o Supremo Tribunal, que está julgando isso, provavelmente já está com votos a favor da remessa dos processos para o Tribunal Eleitoral, e isso colocará por terra, infelizmente, todo um trabalho de investigação e de clareza e transparência do que foi os processos que ainda estão em curso na Lava Jato. Quer se manifestar, vereadora? A senhora é a única que tem mandato aqui. Então... Eu quero me manifestar, mas antes eu quero pedir licença, que eu quero voltar um pouco à discussão anterior, que eu acho importante ouvir aqui. Eu compartilho muito do ponto de vista do Marcos, né? Eu acho que ele pontuou aqui muito bem essa questão de que a gente... E foi também falado aqui pela doutora Maria Lígia, de uma forma espetacular, que a gente não consegue solucionar problemas complexos com soluções simplistas, né? Tão pouco com definições ou conclusões. A gente tem que ter, do mesmo modo que os rapazes de Suzano, né, os adolescentes, que gerou essa consternação e todo esse sentimento de condolências da cidade, do país, do mundo, em torno de seus familiares, mas também a gente importante lembrar de outras pessoas, de casos semelhantes ao acontecido, como foi o do Matheus Meira, se eu não me engano, aquele estudante de medicina que invadiu a sala de cinema de shopping e atirou e acabou matando 3 pessoas. Então, a gente não consegue saber muito bem quais foram as motivações, mas com certeza os traumas e várias outras sentimentos, vamos dizer assim, os sintomas, né, do tratamento psicológico a ser definido, diagnosticado, pode ter raízes semelhantes, independente de sua origem social. Eu acho que isso é muito importante, porque isso acaba gerando um estigma. Também, eu nasci na periferia da cidade de São Paulo, tive também vários problemas de estruturas, que é natural de quem tem uma vida que nasce com uma origem humilde, tem diversas dificuldades, inclusive a presença do tráfico muito forte e tantas outras questões que não é novidade para ninguém. Mas isso também não significa que a gente possa estigmatizar, dizer que uma pessoa que vive dentro desse contexto, com certeza é só isso, então resultaria... E está aqui, né? Eu hoje sou vereadora da cidade de São Paulo, tenho a possibilidade de servir mais de 12 milhões de brasileiros. Não quero dizer que isso poderia, sim, ser o futuro desses 2 jovens. E a grande questão que eu sempre fico, e por isso que a política de primeira infância é tanto uma prioridade para mim, é como que a gente, de fato, não faça com que não só esses jovens da periferia,
periferia, mas qualquer jovem, independente de onde ele nasceu, independente do seu CEP, que ele possa ter autonomia de construir o seu futuro. E aí eu acho que a gente passando essa questão, a nossa sociedade hoje ela está de joelhos para o crime organizado. Infelizmente, os governantes não têm enfrentado da forma como se deve enfrentar a questão do crime. E quando as pessoas, muito hoje se discute, e eu acho que é um debate muito rico, que deve sim ser acalorado pela sociedade, porque nós, cidadãos, o governo está sendo ineficiente de garantir segurança pública para a sociedade. E a sociedade, sim, tem o direito de legítima defesa. A gente tem que construir esse debate, porque não pode só ficar para o cidadão a única alternativa de ficar de joelhos para o crime organizado. Alguma coisa tem que ser feita. Então, eu vejo hoje indícios da gestão do governo João Dória, que vem aí adotando algumas medidas, como a transferência de grande parte dos cabeças do PCC, que foram retirados do nosso Estado, com o fim de tentar desmobilizar essa grande facção. A gente precisa, como sim, exigir dos governantes, porque também não é uma prioridade orçamentária, como eu estou dizendo que hoje, aqui foi um ponto comum, que a presença da polícia, da Guarda Civil Metropolitana, inibiria ações como essa e tantas outras de violência. Então, o que a gente está aqui chegando à conclusão? Que a importância da segurança pública. Então, não é só com ações comunitárias, muitas pessoas também ficam aí trazendo muito esse debate de desmilitarização. Não, a gente precisa enfrentar essa questão da segurança pública e está aí alguns dos reflexos disso. Agora, a gente indo aqui para o tema em voga, isso é um absurdo. Eu quero, inclusive, aqui hoje aproveitar esse momento de fala para cumprimentar o professor Modesto Carvalhosa, que está lá protocolando o impeachment de Gilmar Mendes, que não honra a sua indicação. E é isso que a gente vai fazer. E que sirva de exemplo para cada um dos membros do Supremo Tribunal Federal. Vocês não são donos dessa cadeira. Quem paga cada centavo do salário de vocês é a população brasileira com seus impostos. Nós não iremos mais aceitar calados os desmandos de vocês. Nada disso. Chega. É um absurdo, inclusive, eles serem indicados pelos políticos que julgam. Tem que mudar tudo. E é por isso... O pedido de impeachment para o ministro vai ao Senado, é isso? Vai ao Senado, que foi renovado em 60%. Tem uma mecânica desse pedido de impeachment de um ministro, só para o ministro do Supremo pode sofrer um pedido de impeachment a ser julgado pelo Senado. Ele já sofreu 3 pedidos que foram, não sei qual é o termo que seria, arquivado, foram para as calendas, foram para as gavetas. Então, é o 4º que é protocolado. Né? É isso. É isso. Então, a gente vai ter todo esse rito e é muito importante a população apoiar. É importante a sociedade... não pode fazer nada. A população pode fazer, sim. A gente desmantelou uma quadrilha. Chega lá no Congresso, estão encastelados lá. Todos eles são eleitos pelo voto. Todos então, eles até a eleição é uma coisa, depois da eleição mas a gente não chega perto. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Aliás, um belíssimo discurso, fico orgulhosa de ter uma vereadora em São Paulo, com a sua garra e força. Também. Não é? Mas veja só, esse problema que surgiu recentemente dos fiscais federais, os fiscais dos tributos, os auditores da Fazenda, acharam alguma coisa errada ali, não é, Gilmar? Já abafaram. Isso, mandaram o presidente lá, o chefe da Receita Federal. Se fosse um recibo que tivéssemos anexado equivocadamente na nossa declaração, seríamos certamente, não é? Recibo de dentista. De dentista, né? do pediatra do filho. Com certeza estaríamos com alguma interpelação da Receita Federal, sem que isso significasse um esbulho da nossa intimidade, da nossa privacidade financeira. Mas, quando se trata de ministro, o governo eleito para coibir a corrupção fez os chefes desses fiscais calar. Doutor Marcos Machado Ferreira, o senhor é presidente do Conselho Regional de Farmácia. O Ministério da Saúde anunciou a adoção de calendário
para início de uma nova modalidade de compra de medicamentos. Que tipo de medicamento? Tem até a Câmara dos Deputados comemorando Dia Mundial das Doenças Raras. Não tem o que comemorar com uma doença rara. Não, tem que comemorar com doença rara, não. Aliás, é uma situação complicada, mas a atitude do ministro me parece bastante elogiável. Para que possa entender, senão os ouvintes também não vão conseguir entender, essas chamadas doenças raras são, em maior parte, doenças genéticas, doenças que são transmitidas por familiares, geralmente pais, mães, mas com características genéticas. Nós temos no mundo em torno de 6 a 8 mil doenças que são colocadas como doenças raras, que não atingem grande parte da população, mas as pessoas que são atingidas têm uma complicação muito grande para a saúde, porque são doenças degenerativas que podem levar à morte, mas causam problemas de saúde gravíssimos. Os custos desses medicamentos Esse é o problema. elevadíssimos. Como as doenças, como o próprio nome diz, são doenças raras, não existem grande quantidade de medicamentos, como analgésicos, como anti-inflamatórios, que são medicamentos em grande quantidade e também fabricados por diversos laboratórios. Então, são poucos os medicamentos, são raros também, são medicamentos que a gente diz que são... Doenças raras têm medicamentos raros. E aí o que acontece? O custo é muito alto. Muitas vezes, existe um órgão do Ministério da Saúde chamado Conitec, que não incorpora determinados medicamentos para fornecer para essas pessoas, porque existem poucos estudos em relação àquele medicamento. São usados em poucas pessoas, é doença rara, tem poucas pessoas que têm aquela doença, então não se sabe se vai fazer efeito ou não, existe o medo de incorporar porque o custo é muito alto, então não compra, não coloca na lista de medicamentos que são possíveis de serem fornecidos pelo SUS. Então essas pessoas têm que entrar com recurso, judicializar para poder conseguir via judicial. O que o governo, o que o ministro está propondo? Que era um pleito, inclusive, das indústrias. Olha, eu tenho um medicamento para determinada doença, o custo é alto, porque o medicamento não é em grande quantidade, é alto, mas você fornece aos pacientes, o medicamento é registrado, ele já foi testado, fornece, se tiver efeito, então o governo paga. Como se eu sarar, o governo paga. Se eu não sarar, o governo não paga. É mais ou menos isso. Mas se eu morrer no meio do caminho, o governo alcançou a graça. Mas, por outro lado, também, se não for dessa forma, o medicamento não é fornecido. Então, não é uma medida ruim. Doutor Marcos, não pode. Eu tenho uma dúvida e pergunto. Não se ainda está ser, em teste... Não estão em teste. Já estão comprovados, já estão liberados. Porém, eles são liberados muitas vezes até porque já foram utilizados em outros países, mas há um rito realmente para você poder fornecer isso com segurança. E o número de pessoas que utilizam aquele medicamento muitas vezes é pequeno. Então você não tem um teste que você possa dizer, olha, isso tem realmente uma segurança muito grande, até porque medicamentos podem variar de acordo com a pessoa. Pode ter uma reação que ainda não foi identificada. Então o número de testes para aquele medicamento é pequeno. Mas, aí tem um detalhe, para quem está doente, às vezes é necessário. Não é verdade. Não é verdade. Se o remédio estiver fazendo efeito, eu pago. Se não estiver fazendo efeito, eu não pago. Como eu vou saber? Não, mas isso não é uma coisa, não é uma atitude nacional. É coisa de Brasil. Não. Isso é uma... Pois não, vereador. E não há lei que... Não, mas aí para balizar a discussão. Isso é feito em outros países também, inclusive países do primeiro mundo. Porque não há uma quantidade grande de laboratórios pesquisando sobre aquela doença. Então, a quantidade de medicamentos é pequena, é preciso, sim, que você tenha segurança, porém, pode ser que até em alguns momentos o medicamento nem fosse fornecido àquela pessoa por questão de segurança. Mas, quando a pessoa está doente, ela tem o direito também, de algum momento, de dizer, olha, eu gostaria de utilizar. Então, a medida não é ruim, não. Ela é correta. Eu só gostaria de trazer alguns dados, alguns fatos, assim, que eu participei e que eu também presenciei de outras pessoas sofrendo em relação a medicamentos fornecidos pelo SUS. Né? Normalmente, o que acontece? Pessoas que fazem a utilização desses medicamentos caros, muitas vezes, eles, por uma ausência de recebimento desse medicamento no hospital que está fornecendo esse tratamento, ou até mesmo no posto de saúde, o que acontece? Quando esse medicamento chega, ele já não faz mais o efeito. Por quê? Porque ele já perdeu a continuidade, e aí acaba também essa descontinuidade prejudicando o tratamento.
Eu sei disso porque isso aconteceu com meu avô no período de tratamento de câncer. Então, ele chegava, recebia o tratamento e depois de um tempo ficava sem receber esse medicamento. Quando o medicamento chegava, ele já não tinha mais o mesmo efeito. Isso aconteceu muito recentemente com um amigo pessoal meu. Então, que estava com a mãe internada, fazia o tratamento também de quimioterapia, fazia o uso de um medicamento via oral, o medicamento demorava para chegar. Quando a família não tinha condições de comprar, a pessoa ficava sem o tratamento, e quando chegava, então assim, a gente não sabe a solução, eu não sou especialista, eu não consigo debater com profundidade o tema. Mas o que a gente tem que colocar aqui na mesa é que alguma coisa diferente tem que ser tentada e que a gente precisa pensar soluções que de fato atendam a população e que melhore significativamente a saúde da população. Doutora Maria Lígia Molineiro, Paz, onde foi que aceitei esse livro que a senhora escreveu um dos capítulos? É uma Quantos coletânea. autores tem? Somos 15 autoras, 15 psicólogas, e com o objetivo de incentivar o diálogo entre pais e filhos, o diálogo com os pais, para que os pais entendam realmente a fundamental importância da sua atuação, da sua presença, da sua proximidade com os filhos. Porque os pais, mais do que ninguém, têm a possibilidade de perceber seu filho, de se aproximar dele, de levantar esses indícios de que falamos no início, né, de dar uma atenção efetiva que a criança, desde a primeira infância até o final da adolescência, ela tem que ser conduzida, ela tem que ser orientada, e tem que ser estimulada a acreditar que ela vai ter um futuro. E aí eu acho que a responsabilidade de todos nós, como sociedade, como uma teia social, da gente investir em educação e da gente poder garantir que esse jovem que o seu olho possa brilhar, que ele acredite que ele vai ter um lugar no mundo, e num lugar de bem, num lugar das pessoas que trabalham, que realizam. Porque se a gente não garantir isso, ele de qualquer forma vai procurar a sua identidade e vai por um caminho do crime organizado, do tráfico. Então, a nossa luta como sociedade é muito forte, e o papel dos pais é muito importante. A senhora disse que o livro foi lançado recentemente. Sim. Onde eu encontro o livro? Então, a editora Sátiva, no próprio site da editora, na Amazon também ele está à venda. Ele está tendo uma receptividade grande, porque a linguagem é simples, é acessível aos pais. O que nós queremos realmente é dialogar, é levar aos pais essa possibilidade, né? Levar alguns conhecimentos, né? Tornar a psicologia uma psicologia preventiva. Nós queremos prevenir que os problemas aconteçam. Né? Isso que é psicologia, porque nós temos uma psicologia que atua quando a questão emocional, o problema já está instalado. Né? Nós fazemos isso nos consultórios, nos centros de atendimento, mas a gente quer e pode também trabalhar preventivamente, né? Estimulando o diálogo, estimulando o vínculo afetivo, a importância da relação e do vínculo afetivo e emocional entre pais e filhos. Está escrito volume 1 aqui, tem outros já preparados? O volume 2 já está sendo, né, pensado, porque temos questões importantes Sendo organizadas e para atender realmente uma demanda. Vereadora Janaína Lima, a senhora é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Esta é uma das comissões mais importantes no parlamento. Inclusive, eu já fui, né, vice-presidente. Hoje eu estou como membro da administração pública. Né? No primeiro ano de mandato... Então está desatualizado aqui. Não, mas não tem problema. Também não deixa de ser verdade. No primeiro ano de mandato, fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, depois fui vice-presidente da administração pública, presidi a Comissão de Estudos da Reforma da Previdência aprovada aqui da cidade de São Paulo, e agora continuo como membro da Comissão de Administração Pública. O que acontece num momento como esse, quando o prefeito se licencia? Ele não tem vice-prefeito. Ele não tem vice-prefeito. Ele era vice-prefeito João Dória, assumiu o mandato e, antes da chuva começar, ele já estava fora. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, que Por isso que eu estou perguntando o que acontece. Fez um ótimo trabalho, conseguiu se colocar à disposição da população e cumpriu o papel institucional que se colocou. No entanto, nada
encobre, né, a falha grave do prefeito, que eu acho que Eu nunca... não podia prever que ia cair toda aquela chuva. Acho que alguém aqui nunca ouviu Elis Regina? Águas de Março? Eu acho que é conhecimento notório que março é um mês problemático e como prefeito tem que estar aqui. Aí muitas pessoas, inclusive ontem na Câmara, olha, mas o prefeito estava presente a todo momento. Então não vamos mais ter instituições, não vamos mais ter eleições, ter prédios de prefeitura, Câmara Municipal, vamos então fazer um grande grupo de WhatsApp. Todos os problemas da sociedade podem ser solucionados por WhatsApp. E não pode, novamente, a gente ter conclusões simplistas de problemas complexos. É óbvio, a população votou na chapa João Dória e Bruno Covas. Espera que ele, no exercício do mandato, já que o prefeito que foi eleito assumiu agora o governo, ele, como prefeito em exercício, tem sim que fazer o seu papel de estar presente na vida da população nesse momento tão difícil. E a gente viu aí a propaganda bonita que eles pediram para anunciar aqui, mas não contam aí nessa propaganda que somente nesse ano, que teria um investimento muito superior ao já utilizado no orçamento, a Prefeitura somente utilizou 39% do valor orçado e aprovado pela Câmara Municipal na questão da limpeza dos bueiros, na preparação para a chuva. A cidade precisa ser preparada para esses momentos. E além da cidade não ter sido preparada para esses momentos, pior, o prefeito sequer estava presente para acolher e atender a população. Eu fico, pelo menos, acho que gera um pouco menos consternação pelo fato dele ter voltado. Não entenda como uma interrupção claro, das suas palavras, mas o tempo é imperdoável. Né? Gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da ABRAID, que é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Hoje o MPD é representado pela Procuradora de Justiça, doutora Liliana Buff, que é vice-presidente do MPD. Presente também a vereadora Janaína Lima, que é filiada ao Novo, a psicóloga a professora Maria Lígia Molineiro e o farmacêutico bioquímico Dr. Marcos Machado Ferreira. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Capinha. Gratos. Até lá. Obrigado. Desculpem, viu, Arthur?